Boa tarde, meio-dia, quarta-feira, vocês já sabem, estamos começando aqui mais um Chega de Café, live que acontece aqui na ABAME, nas redes sociais, trazendo sempre um tema relacionado ao mercado imobiliário e de interesse aí da sociedade. Hoje a gente vai conversar sobre contrato de namoro e quando eu pensei nesse tema, tinha um motivo muito específico para eu trazer ele aqui para vocês e para trazer ele para a ABAME. Porque quando a gente fala do contrato de namoro, ele está ali relacionado com questões patrimoniais nesse relacionamento, tá? Então a gente vai conversar aqui sobre uma relação amorosa fática que acontece aí no mundo fático. E por que é importante a gente debater isso e pensar aqui em instrumentos jurídicos, como o contrato de namoro, por exemplo, como uma solução com relação ao patrimônio desse casal que namora. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui quando a gente fala nesse instrumento, nessa questão toda, e até deixa eu ver quem tá entrando aqui, tô acenando pra Marina, Leilões, não sei seu nome, mas vou aqui acenar para vocês todos. Melina também, que é uma grande parceira, chegou aqui agora. E primeira coisa é que o Dia dos Namorados ele tá chegando, né? Segunda-feira é Dia dos Namorados e achei que era importante a gente trazer essa discussão para cá, a gente conversar sobre isso, porque será que você tá aí numa situação em que você precise de um contrato de namoro? Ou será que numa assessoria jurídica o instrumento do contrato de namoro é algo que você pode oferecer para o seu cliente como uma solução, no caso concreto dele? Então, a gente tem que analisar isso e um momento muito apropriado que o Dia dos Namorados está chegando aí da gente conversar sobre esse assunto. Peraí que eu vou só ajeitar a minha câmera aqui que está caindo. Acontece. E acho que agora já tá tudo certo pra gente começar. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra vocês era sobre a finalidade do contrato de namoro. Para que serve um contrato de namoro? Por que você pensaria em se utilizar desse instrumento? Qual que é a finalidade dele? E o objetivo dele é justamente tratar aí dessas relações patrimoniais dentro de um relacionamento, para que esse relacionamento, especialmente, não seja confundido com uma união estável. E aí eu vou ter que entrar em alguns pontos com vocês para vocês entenderem qual que é a preocupação do contrato de namoro para que não haja essa confusão com a união estável, tá? Porque a gente tem aqui como, na verdade, as relações matrimoniais, a forma de constituir família, por muito tempo foi através do matrimônio. Então, se você olhar lá atrás as formas de constituir família mais antigas, era a família matrimonial. Então, a família matrimonial, tradicionalmente, foi a família que por muito tempo foi tida como a forma de constituir família. Então, você se casava e os filhos que você tinha desse matrimônio eram sua família. Por muito tempo, a gente teve essa forma aí de constituir família, reconhecida como a única forma. Então a gente tinha assim toda a concentração da família na família matrimonial. E aí ao longo do tempo a gente viu uma evolução muito grande no direito de família, nas relações fáticas, nas relações do dia a dia, em que as pessoas elas não estavam mais focadas na família matrimonial. Elas estavam preferindo ali viver relações informais. E essas relações informais, as relações de fato, elas podem ser a união estável, pode ser também um namoro. E hoje a gente já vê um fenômeno que foi agora qualificado, né, que foi classificado como namoro qualificado. E é aí que entra toda a história com relação ao contrato de namoro, tá? Porque a evolução da sociedade, a evolução do namoro, especialmente a evolução que aconteceu com a pandemia também, que acelerou essa questão, é relativo ao namoro qualificado, porque a gente divide hoje o namoro entre aquele namoro simples e o namoro qualificado. E o que seria esse tal de namoro qualificado? Que é aquele namoro em que as pessoas já estão numa relação que às vezes pode se confundir aí com a união estável. Sabe aquele namoro em que você
tem uma gaveta na casa do seu namorado com as suas roupas, você tem a escova de dente lá, você passa o fim de semana inteiro na casa do seu namorado, você já é conhecido por todos os porteiros e já colocou seu nome lá como morador para facilitar ali o acesso, porque você está sempre na casa do seu namorado. Esse tipo de situação começou aí a gerar uma discussão, sabe? Será que é só namoro ou será que é união estável? E essa preocupação ela é importante porque vamos dizer que esse relacionamento, esse namoro ou união estável, isso a gente vai definir aqui de acordo com todos os requisitos que você precisa ter para diferenciar quando está dentro de um namoro ou de uma união estável. Você precisa ter isso muito definido, o casal precisa ter essa relação muito definida. Por quê? Porque a união estável ela gera efeitos patrimoniais dentro do direito de família, enquanto o namoro, e inclusive o namoro qualificado, ele não gera esses efeitos de direito dentro do direito de família, porque dentro do direito de família, a união estável ela é reconhecida como forma de família, já está mais do que isso pacificado, que a união estável ela tem o mesmo efeito jurídico de um casamento, tá? Porque o casamento, ele é uma celebração formal, solene, você bate na porta do Estado, fala para o Estado que você quer se casar e a partir do momento você vai se habilitar para casamento, tá? Vai celebrar o casamento, vai registrar o casamento, do registro do casamento vai ser expedida a certidão de casamento e ali está a prova cabal ali daquele relacionamento que se constitui a partir ali daquela celebração e do registro, tá? Então, o casamento ele tem toda uma formalidade e toda uma prova vinculada a essa formalidade. E a gente não questiona quando é que começou a data do casamento, tá? Vai estar tudo ali no seu documento, no seu registro civil de casamento. A união estável ela é diferente, porque ela acontece o quê? No dia a dia ali, numa situação de fato. Então, quando alguém vai buscar um reconhecimento e a repercussão jurídica dessa união, a união ela já começou, ela começa antes de se buscar os efeitos e o reconhecimento dela. Os efeitos já vão estar acontecendo desde o início dessa união estável, que acontece aí numa situação de fato, mas o reconhecimento ele vem posteriormente. Então, por isso que a gente fala sobre a importância de levar isso para um contrato, a união estável. Então, você fazer aí, né, um reconhecimento disso num cartório, através de um contrato, tá? Através de uma escritura pública de união estável. É importante isso para você ter ali tudo muito bem definido. Mas é possível você ter o reconhecimento disso por sentença, de forma judicial, o que não é o ideal, porque aí você está colocando o quê? Nas mãos de um terceiro, do juiz, ele que vai opinar ali se existe ou não união estável. Então a gente sempre deve trazer esse esclarecimento para os clientes e para as pessoas no geral, de que a importância de você lavrar uma escritura é essa, é de que vocês vão ter ali o que? Nas suas mãos definir qual relacionamento você tá, em que relacionamento você tá. É para isso que existe o contrato, seja ele uma escritura pública de união estável ou o contrato de namoro. A questão toda com o contrato de namoro é que como houve essa evolução e que foi aí exacerbada, foi ampliada aí durante a pandemia, que casais optaram por morar juntos porque tinha toda essa situação de ficar em isolamento, então o casal ele precisava ficar isolado. Aí, por comodidade ou por questões financeiras, esse casal passou a decidir ali que ia morar junto. Então, tô morando junto aqui. Como diferenciar se eu tô aqui numa relação que é uma união estável ou um namoro? Para isso que veio o contrato de namoro, como uma figura de colocar ali num contrato, no documento, a intenção das partes ali no momento daquele relacionamento. A questão toda que envolve uma polêmica em torno do contrato de namoro é se isso seria válido, você fazer um contrato dizendo que é união estável, que é namoro, e afastando os efeitos da união estável, justamente por tudo isso que eu comentei aqui com vocês sobre a união estável, que a união estável é uma situação de fato. E a partir do momento em que estão presentes os requisitos da união estável, ela existe. Não adianta a gente fazer um contrato, querer afastar uma situação de união estável se existe união estável ali, entendeu? Então,
como é que você sabe se você está diante ou não de uma união estável? Se é uma relação pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família. Se tiver esses requisitos aqui que eu elenquei para vocês agora, a gente está diante de uma união estável. E o namoro, ele costuma ser uma relação pública, também que tem uma durabilidade ali, né? Então, duradoura, e é uma relação muito parecida com a relação da união estável, exceto pelo requisito ali de constituir família. E quando eu falo essa finalidade de constituir família, eu falo de uma finalidade atual de constituir família e não futura. Então, se eu falo, não, mas eu tenho vontade de constituir família, porque daqui a alguns anos eu quero me casar com essa pessoa. Isso não é a finalidade de constituir família da união estável, como requisito para a união estável. Essa finalidade de constituir família é algo que já existe. Esse casal ali já é uma família. Já existe a família, eles já se tratam como se fossem casados, eles já vivem uma relação como se fosse a matrimonial, só que não formalizada. É aqui que existe a união estável. As pessoas, elas já se reconhecem ali como marido e mulher, ou também numa relação homoafetiva, tá, gente? Porque isso também já está consolidado pelos tribunais. Então, seja uma relação heteroafetiva ou homoafetiva em que exista essa relação em que as pessoas vivem como se fossem casadas, a gente está diante de uma união estável. Agora, se não existe essa finalidade de constituir família atual ali naquela relação, aí a gente estaria diante de um namoro, que pode ser um namoro simples ou um namoro qualificado, que é esse namoro aí que por vezes pode ser confundido com a união estável, porque essas pessoas, elas já vivem juntas, já têm um relacionamento ali mais parecido com a união estável, por ser público, contínuo e duradouro, tá? Mas não pode ter essa finalidade. Então, quando a pessoa for fazer um contrato de namoro, levar isso aí para fazer um contrato de namoro, é importante ter em vista que precisa ser efetivamente um namoro essa relação. Essa relação, ela não pode ser uma união estável e eles tentarem usar um instrumento do contrato de namoro para fingir que é um namoro. Então, tem que ser realmente um namoro. E é por isso que se discute se haveria validade ou não desse instrumento jurídico. Porque fala assim, não, mas é nulo esse contrato de namoro se ali existir uma união estável. Sim, porque se existe a união estável é uma situação de fato que vai ser reconhecida, tá? E ela é uma forma de constituir família. Mas se a gente tem ali uma relação que de fato é namoro, esse instrumento, o contrato de namoro, é um instrumento importante para você dar publicidade ali das intenções das partes daquele casal no dia em que lavrou ali aquele documento, no dia em que fez o contrato de namoro. E o contrato de namoro, o ideal é que ele seja feito em tabelionato de notas, tá? Que é por meio de uma escritura pública. E aqui é até interessante trazer para vocês a Lei 8935, que fala sobre o tabelionato de notas, que olha, artigo 6º da Lei 8935. Aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes. E também no inciso 3, autenticar fatos. Então, quando a pessoa vai até um tabelionato de notas e aí reduz ali aquela vontade delas para um contrato e também ali informa qual é aquela situação real de fato, e aí é lavrado uma escritura pública, ali você tem um instrumento que diz e que tem a fé pública do notário, tá? Do tabelião, dizendo que naquela data vocês viviam como um casal de namorado e que ainda não havia ali aquele interesse de constituir família da união estável. Então você tem ali um documento formalizando a intenção naquele período. O que é interessante você ter ali nesse contrato de namoro que te dê uma garantia aí da validade dele? Eu entendo que a primeira coisa é você deixar bem claro que precisa para o seu cliente, para as pessoas, que precisa ser um namoro de verdade, tá? E não uma união estável. Segundo, colocar um prazo de validade nesse contrato para que ele
Porque a situação fática, ela muda. Hoje a gente está namorando, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente pode estar casados. Então, qual que é a intenção desse casal quando foi ali morar junto como namorados? Qual que é a intenção deles? Será que eles querem ficar namorando por quanto tempo? Coloca um prazo de validade aí nesse contrato de namoro para ele ser renovado depois, para poder aí sim a gente começar a colocar aí nesse documento qual a intenção das partes no período desse relacionamento. Então você pode falar, esse contrato vai valer por 2 anos e precisa ser renovado para que as partes digam qual é o relacionamento delas daqui a 2 anos. Então isso é uma coisa muito legal de se colocar num contrato desses para que ele seja um contrato válido, tá? E isso é importante. É muito importante isso, Marina. A gente precisa deixar claro isso para o nosso cliente, para que ele entenda para que serve o instrumento, que esse instrumento ele pode ser aí realmente afastado caso eles estejam mentindo e seja uma união estável. E às vezes não é nem isso ali, durante aquele relacionamento, o relacionamento evolui, é assim que são as relações fáticas. Então, você vai deixar tudo isso claro, inclusive alertando eles que quando a intenção deles mudar, também é importante isso ir para uma escritura pública e eles informarem que essa situação mudou, para ter ali o momento exato em que aquilo se tornou a união estável. Por quê? Porque é diferente a questão do acúmulo de patrimônio entre essas pessoas durante esse período. Tô namorando, vou dar o exemplo porque acho que fica muito mais fácil. Eu tô aqui namorando. Resolvi morar junto, porque estava ali num período de pandemia, também queria economizar com aluguel para QT2, vamos morar juntos, para dividir aqui despesa. Mas a gente tá noivo, tá? A intenção de formar família tá no futuro. Eu não quero casar agora, isso aqui não é casamento. Aconteceu comigo, eu morei com meu noivo durante 1 ano e meio, mais ou menos, antes de me casar. E quando eu tava noiva com ele, me apresentava para as pessoas como noiva, tinha a data do casamento no futuro, deixava bem claro que a gente não estava vivendo uma união estável, porque não havia ali o objetivo de constituir família, porque esse objetivo era futuro e ia ser feito através do casamento e não da união estável. Então, eu era noiva dele, não havia ali uma união estável configurada. Então fica bem claro aí. Mas vamos dizer que eu e o meu noivo estamos ali morando juntos, temos ali uma relação que é pública, duradoura, contínua, e a gente resolveu comprar o apartamento antes de se casar, tá? Antes de se casar, a gente quer comprar o apartamento. Ele vai pagar 70% desse apartamento e eu vou pagar 30%. E aí, vocês estão entendendo aqui onde eu tô querendo chegar com a relação patrimonial, né? Ele pagou 70% do apartamento, eu paguei 30% do apartamento e o casamento ainda não aconteceu. A gente fez essa compra aqui desse apartamento antes. E por isso que eu quis trazer esse tema para a BAME, porque tem relação aí com o direito patrimonial. O que acontece aqui? O que vai regular aqui esse efeito patrimonial? A gente comprou antes do casamento. Casamos 2 anos depois de ter feito esse negócio jurídico, essa compra e venda. E a gente casou pelo regime da comunhão parcial de bens. Significa que a gente só vai aplicar o regime do casamento a partir da data do nosso casamento em diante. Mas a gente já tinha um imóvel que a gente comprou 2 anos antes juntos. Ele pagou 70%, eu paguei 30%. Quanto do imóvel eu tenho? Eu tenho 30% desse imóvel e ele tem 70%, porque aqui não está se aplicando o regime de bens da união estável, porque não havia união estável. Aqui a gente não está dentro do direito de família ainda. Aqui, o que impera? O direito civil, o condomínio. Então, cada um vai ser dono da parte que ele é proprietário ali, que pagou, entendeu? Então, essa é a grande diferença, porque quando eu fizer esse contrato de compra e venda, eu vou ser dona daquela minha parte em que eu contribuí. Paguei 30% do apartamento. Agora, se eu estivesse numa união estável, fiz tudo isso e isso era uma união estável. Se era união estável, se não tinha uma escritura pública de união estável, não tinha ali uma regulamentação, significa que desde que começou aquela união estável, desde que iniciou aquela união estável, que foi numa situação de fato, tá? A partir do momento em que todos os requisitos estavam presentes, a gente começou a viver sob um regime
de bens, que é o regime da comunhão parcial de bens. Se vocês não escolherem o regime é o regime da comunhão parcial de bens. Significa que não importa quanto meu marido colocou aqui na casa e o quanto eu coloquei aqui na casa, 50% para cada um, porque é o regime da comunhão parcial de bens. O que foi adquirido durante a união estável partilha 50% para cada um. Então, essa é a relevância da gente estar trazendo esse tema para cá e de você saber utilizar esses instrumentos a seu favor. Claro que se a gente estiver diante aqui de um namoro e não de uma união estável, na união estável o que pode ser feito é a gente percebendo que a gente está ali numa... Dr. Walter Capanema entrou aqui na live, então estou muito feliz aqui com a sua participação, doutor. E quando a gente está numa situação dessa, em que a gente pode definir as regras do nosso relacionamento, a gente tem o poder de definir as regras do nosso relacionamento. Então a gente está vivendo numa união estável, a gente está ciente que está vivendo numa união estável, é importante também a contratualização dessa relação e da escolha do regime de bens que melhor se adequa ali para aquele casal. E por isso tudo que é muito importante que você tenha uma boa assessoria, de que você consulte um advogado especializado, converse sobre o seu relacionamento, traga tudo sobre o seu relacionamento para ele, para procurar o melhor instrumento possível para poder resguardar os interesses de vocês. Porque a gente está trazendo aqui o contrato de namoro, mas não tem como a gente não falar também sobre a união estável, sobre o casamento e sobre todas essas relações que acontecem aí no mundo dos fatos e no mundo jurídico do direito, porque a união estável ela tem efeitos jurídicos, apesar dela ser constituída no mundo dos fatos. Marina falou aqui, às vezes nem o casal sabe se é namoro ou união estável, precisa de diálogo antes de tudo. Essa conversa ela é muito importante, porque muitos não sabem mesmo, Marina, e por isso que é importante essa conversa entre o casal e, se for possível, também com um advogado. Se não for possível a contratação de um advogado, pode tentar procurar um tabelião de notas para conversar, tá? Porque eles podem aí te orientar com relação a regime de bens e a constituição ou não de uma união estável, se ali é namoro, tá? Porque há muitas diferenças entre namoro, união estável e o casamento. Hoje, casamento e união estável já quase não tem diferença, só a forma como ele é constituído, tá? Porque o casamento ele se constitui ali a partir da celebração e do registro. Então é um ato solene, formal, e a união estável ela acontece no mundo dos fatos, ali no dia a dia, sem uma formalização necessariamente. A formalização vai vir provavelmente depois do início dessa união estável. E aí é importante a gente tentar entender também a partir de que momento esse namoro evoluiu. Por isso que é difícil a gente saber qual foi o momento em que o namoro deixou de ser namoro e passou a ser união estável. Essa que é a questão aqui e que torna esse assunto complexo e essa dificuldade de entender até sobre a validade ou não do instrumento. Eu entendo que esse é um instrumento válido, que pode ser utilizado de forma inteligente, estratégica, desde que você pense aí realmente deixar os clientes, as partes estejam cientes desse momento de evolução, tá? Porque a partir do momento em que esse relacionamento evoluir, aí sim a gente vai estar diante da união estável e dos efeitos patrimoniais decorrentes da união estável, mas só a partir dessa data. Por isso que eu acho muito legal a gente trazer essa consciência para os nossos clientes e também a gente trazer essa questão aí do prazo de validade. Uma coisa que tem se utilizado muito é de já aproveitar, porque você está fazendo por instrumento público, tá? Você faz esse contrato de namoro através de um instrumento público, através do tabelionato de notas, de você já colocar ali efeitos caso essa relação evolua. Falar, a intenção agora não é de constituir família, é de ser namorados. Nós somos namorados hoje. Mas caso essa relação evolua aí ao longo do tempo e a gente passe aí a viver numa união estável, queremos já deixar definido qual é o regime de bens e ali já colocar o regime de bens, caso aquilo seja considerado uma união estável. E aí aqui é importante que essa formalização seja feita por escritura pública, tá?
para que você faça a escolha do regime de bens. Não recomendo que você faça esse contrato de forma particular, especialmente se você quer colocar essa cláusula de evolução do namoro para união estável com já a escolha do regime de bens ali. E continuo recomendando que, acontecendo essa evolução, o ideal é que seja feito um novo contrato, aí sim, esse contrato através de uma escritura pública de união estável, com a data certinha do início da união estável, com a escolha do regime de bens, tá? Com tudo certinho, para que isso não venha dar um problema no futuro, porque no momento da separação ou do falecimento, que essas situações elas vêm à tona, e aí você precisa provar essas relações e se há efeitos jurídicos ou não, até para você entender como é que vai ser feita a partilha ou a divisão daqueles bens. Se vai ser feito pelo direito civil, como eu comentei com vocês, ou se vai ser feito através, né, do regime de bens, da partilha de bens, do direito de família, porque aí muda bastante as situações aqui. Até porque o companheiro, ele é herdeiro necessário e o namorado não. Então a gente tem muitas questões, várias repercussões, efeitos jurídicos que decorrem aí de um reconhecimento da união estável, enquanto no namoro não há. Mas haveria ali o direito de divisão do Código Civil. Separou, tinha fogão, geladeira, eletrodomésticos, todos que você tivesse guarnecendo aquele apartamento, comprou um carro, comprou um apartamento, e aí vai dividir de acordo com o Código Civil, se não existia união estável ali naquela relação. E o contrato de namoro é sim um ótimo instrumento para você colocar, para você comprovar qual era a intenção daquela pessoa naquela data, quando foi ali morar com aquela pessoa, quando foi... Qual era a intenção daquele casal com aquele relacionamento? A intenção era de namoro? A intenção já era de viver como se fossem casados? É isso que você vai colocar ali naquele contrato de namoro, tá bom? E deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida sobre esse tema. Já deu aqui a nossa hora, 12:30. Falei que seriam lives mais rapidinhas agora, né? 30 minutos. Live agora ao meio-dia, nas quartas-feiras, trazendo sempre um tema diferente para você e relacionado com o mercado imobiliário. Vamos lá, eu vou dar uma olhada aqui para ver se realmente alguém tem alguma questão para trazer aqui para o nosso debate. Caso vocês assistam essa live depois e surja alguma dúvida, vocês queiram perguntar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu volto para responder vocês. Marina falou que é sempre uma aula. Obrigada pelo carinho, Marina. Carlo, né? Também entrou aqui, mandou um salve. Marina falou muito obrigada. Eu que agradeço vocês por estarem aqui comigo, por conversarem aqui sobre esse tema importante para mim, porque também não ia adiantar eu estar falando aqui sozinha, então vocês estão aqui comigo. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários as dúvidas de vocês. Eu vou encerrar aqui hoje, mas na semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente tem um novo tema para vocês, tá bom? E, inclusive, o tema da semana que vem é sobre arbitragem nos contratos imobiliários e nas convenções condominiais. Um tema muito interessante. Compareçam aqui para poder vocês estarem aqui com a gente, falarem sobre esse tema, falar de arbitragem, falar sobre temas como esses, arbitragem, mediação, formas consensuais de resolver as situações são muito importantes, então eu espero vocês aqui. A gente vai estar com o associado Dr. Gabriel Brito. Vou tirar o doutor que ele não gosta, então Gabriel Brito vai estar aqui com a gente para falar sobre arbitragem. Então, até a próxima quarta-feira. Tchau!